Oi, Arthur, boa tarde. Não, o teste eu fiz ontem. Eu fiz o teste ontem da live, então não é de teste, não. Eu entrei, eu tinha gravado um vídeo, aí eu decidi ficar online, mas não é teste, não. Estou aqui passando o tempo. Essa coisa de live, né? A gente tem que mexer para a gente poder aprender. Se bem que eu já sei o básico, né? Então, não é uma live de teste, não. Estou aqui, passando o tempo. Nem vi que você estava online, achei que você fosse gravar outra live no fim do mês. Então, eu ia gravar, mas eu não sei, eu acho que essa coisa de da gente marcar, né? Deixar marcado assim, eu acho que às vezes acontece imprevisto, às vezes não dá para entrar. Então, não sei, eu não sei como que eu vou fazer com live, né? Se eu me programo assim, no fim do mês, ou logo no começo, eu não sei, talvez. Porque às vezes surge compromisso, né? Aí então marca uma live, de repente não dá para fazer. Mas eu acho que deixar assim em aberto, né? A gente faz quando tem a oportunidade, eu acho que fica mais fácil, né? No meu ponto de vista, do que a gente marcar, ter horário, ter horário e dia para fazer live. Então, não sei, eu acho, às vezes não dá certo, né? Então, então, eu pensei nisso também, né? Essa coisa porque eu já fiz isso ano passado. Eu já tentei fazer live gravada, assim, é, fazer live marcando o dia para realizar. Nossa, e nunca dava certo, sabe? Então por isso que eu falo, é bastante complicado marcar, deixar marcado, né? Eu acho que aleatório, eu acho que é mais fácil para mim, pelos compromissos que eu tenho, eu acho que é mais fácil. Claro que daí também eu aviso, né? Eu vou avisar na comunidade e eu dou um alô para vocês, né? Ó, por exemplo, tal fim de semana vai ter uma live, então eu sempre vou estar avisando. Mas eu acho que aleatório é mais fácil, né? Valesca Cristina, para mim, seus vídeos são sempre ótimos, independente de ser live ou não. Ah, obrigada, meu anjo. É que a live, eu acho bom fazer também, né? A gente tem essa troca de contato, de repente tem também alguma dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa sobre conteúdo do vídeo. Então, por isso que eu acho que é muito legal fazer a live, né? Para ter essa interação direta, tirar dúvida, responder perguntas. Eu acho que é bastante interessante. Pelos conteúdos que eu tenho aqui no canal, são mais de 400 vídeos, então é muito conteúdo, né? E de repente tem gente que tem dúvida em alguma coisa, quer perguntar, e às vezes a pessoa não quer perguntar no vídeo. Então, por isso que eu acho que fazer uma live é muito bom. Mas os vídeos vão continuar também, né?
Sempre que eu tiver relato, tiver coisas para contar para vocês, aqui estarei eu, com certeza. A live é bom porque é um contato direto, né? Ao vivo, contato direto, vocês perguntam, eu respondo, então é bastante interessante por isso. Vi no seu canal um vídeo onde você fala sobre Arcanjo Miguel. Gostaria de saber se você já fez orações de limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel e se realmente é boa, como falam. Então, Arthur, eu, eu tenho fé, assim, no Arcanjo Miguel, né? Essa limpeza dos 21 dias eu não fiz, não. Mas eu fiz uma... É tipo um mantra, sabe, assim? Limpeza da casa, se eu não me engano. Eu gosto muito de ouvir, sabe, assim, para limpeza energética do ambiente da casa. Então, eu acho muito interessante. Eu já fiz, eu senti, assim, a diferença energeticamente. Então, eu acredito que tudo que a gente faz e a gente tem fé, é claro que o negócio dá certo, né? Eu acho que vai da sua fé também. Qualquer oração é boa. Então, eu sou devota de Arcanjo Miguel, de outros santos também, mas eu acho que tudo tem a ver com a fé também. Mas é boa sim, viu? Valesca Cristina, sobre a Bíblia. Gélcia, Gélcia, acha importante rezar salmos? E quais você indica durante as orações? Olha, Valesca, eu não leio a Bíblia, para ser bem sincera aqui para você. Eu não leio a Bíblia. Eu gosto de fazer aquela oração que vem do coração, sabe, no momento. Digamos que eu gosto de falar com Deus, né? Então, falar com Deus, com o universo. Então, eu faço aquela oração do meu jeito, sabe, assim, do que eu estou sentindo no momento. Eu não gosto muito dessa coisa repetitiva, sabe, assim, você pegar, você ler. Eu acho que não tem emoção, sabe? Eu acho que durante uma prece, uma oração, você tem que ter energia, você tem que pôr energia naquilo, sentimento naquilo. Então, eu acho muito importante você fazer a oração que vem do coração. Eu não faço oração, oração assim através da Bíblia, né? Mas eu respeito também quem faz, eu não faço. Mas é oração, né? Se é oração, eu creio que é bom também. Eu gosto muito de mantra para limpeza energética do ambiente, né? Eu gosto bastante. Eu, sempre que eu posso, eu faço aqui na minha casa. Eu acho interessante, eu já vi resultado também. Não, não é induz, não, é mantra, mas assim, é em forma de oração, né? Seria do Arcanjo Miguel, como eu falei para você. Depois tem um mantra também que eu tenho salvo aqui, eu não me lembro agora. Ah, eu lembrei agora. Repelindo todo o mal. Então, eu gosto muito desse mantra. Eu acho muito forte
e muito poderoso também, repelindo todo o mal. Você pode achar aqui no YouTube. Eu até tinha esse vídeo no meu canal, mas como o vídeo não era meu, né? Então acabei meio que tendo problema, eu tive que excluir. Então eu faço mantra em forma de orações mesmo, né? Do Arcanjo Miguel, como eu falei para você, a limpeza da casa e repelindo todo o mal, no qual envolve vários arcanjos, anjos. Então eu gosto de mantras assim. Dá uma procurada no YouTube, repelindo todo o mal. É um mantra fortíssimo, eu gosto bastante de ver e vi resultado. Agora também é importante deixar claro que a gente precisa tomar cuidado com palavras também no ambiente, né? Às vezes a pessoa faz um mantra, xinga, briga, sabe? Fala palavrão dentro de casa. Eu, na minha casa, não falo palavrão. Eu evito, sabe? Coisas, alterar, assim, energeticamente. Então, eu acho muito importante. Eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Não adianta você cuidar da energia da tua casa e você falar palavrão, não ter uma rotina de orações, pensamentos positivos. Eu acho que tudo é um conjunto, né? Uma coisa puxa a outra, digamos assim. Essa coisa do palavrão, tem muita gente que xinga, fala muito palavrão. Isso não é bom para o ambiente, para a casa da gente. Tem energia naquilo, né? Quando a gente acaba deferindo um palavrão, é uma energia, né? Querendo ou não, é uma energia que você coloca ao dizer, ao emanar, né, esse sentimento. Então, não é muito bom, não. Eu acho que tudo tem que estar em harmonia, entendeu? Se tiverem mais perguntas para fazer, pode fazer que eu vou responder. Eu gosto muito de incenso também. Incenso para defumar a casa também é muito bom e traz um resultado, né? Eu gosto bastante. Vi um vídeo seu onde você relatava ter tido contatos com seres de outras dimensões extraterrestres. Você teve novamente algum contato com eles? Não, eu não tive. Arthur, confirma para mim se vocês estão me ouvindo. O áudio tá bom para vocês? Por favor, confirma para mim. Você ou a Valesca, me fala alguma coisa sobre o áudio. Então, eu não tive mais contato com esses seres. Na época que eu me preparei para ter esse contato, foi realmente uma preparação. Ah, obrigada. Ah, que bom que o áudio tá bom. Então, eu tive uma preparação de 2 meses para ter contato com os extraterrestres. Então, foi uma única vez e eu não tive mais contato.
foi só aquela vez mesmo. Eu gostaria de ter, principalmente com aqueles seres menores, né, que eu vi, eu achei muito familiar para mim. Então, eu queria ter mais contato, sabe assim? Gostaria de poder receber mais visitas dos menorzinhos, dos menores, né? Que eu achei que eu senti uma, uma afinidade, eu não sei explicar. Para mim, parecia que era muito familiar, sabe? Parecia que eu já conhecia. É uma coisa, assim, bem diferente que eu senti quando eu vi. Então, foi só uma única vez, eu não vi mais, não tive mais contato. Valesca, os incensos daqueles de palito, você acha que tem o mesmo efeito? Então, de palito que você fala, eu acho que é de vareta, né? Eu tenho alguma coisa aqui, ó. Acho que seria esse, né? Que você está falando, seria de... Esse daqui é sete ervas. Ah, eu gosto. Eu acho que... Eu gosto muito desse, de vareta, eu gosto de sete ervas, de arruda, alecrim, que mais? Sálvia, rosas brancas. Eu gosto, eu acho que tem sim um efeito. Agora também, eu gosto muito desse aqui. É o mirra, né? E tem o sálvia, que é de caixinha assim. Então, são os que eu mais uso aqui. E o Palo Santo, né? Que também ele é bastante interessante, eu gosto bastante. Eu acho que vai do seu gosto. Eu, aqui em casa, eu uso esses. Eu acho que tem efeito sim, principalmente esses de ervas, né, que tem ervas e tudo, então eu gosto mais. Eu acho que tem sim um efeito. Então, Arthur, eu compro na casa de artigos religiosos, né? Sabe, artigos assim, onde vende aquelas coisas de coisas de terreiro, de umbanda. Então, eu compro lá. Onde vende imagem de santos, né? Santos, incenso. Casa de artigos religiosos, eu compro tudo lá, esses incensos. Claro que também tem aqueles incensos que são mais caros, né? Mas aí eu acho que a pura erva é bem melhor. Eu nunca comprei, pelo menos por enquanto, né? Um dia eu pretendo comprar assim para experimentar, para ver como é. Mas eles são bem mais caros, é coisa de 20, 25 reais. Mas eu acho que vale a pena, sim. Na sua cidade não tem, mas aonde você mora? Que cidade você mora? Nossa, era para ter, né? Porque é tão comum o incenso. Sofia, Gelsi, o que você gosta de fazer no seu dia a dia? Ah, que legal. Ah, gostei da pergunta. Eu gosto muito de ler, de ouvir música, músicas de qualidade, de preferência dos anos 70, 80, 90. Gosto muito de meditar, de ler, de escrever. Eu escrevo no meu blog. Adoro filme de terror. Então, são coisas que eu gosto de estar fazendo assim, no dia, né? No tempo que eu tenho livre. Gosto também de sair, às vezes, na sorveteria, dar uma volta, fazer caminhada, ir ao shopping, ao parque.
Aí depende. Então, são essas coisas que eu gosto de fazer. Nem sempre eu tenho companhia e na maioria das vezes acabo fazendo isso sozinha mesmo. Mas é bom. Eu gosto, eu amo também, né, a minha companhia. Então, essas são as coisas que eu gosto de fazer no dia a dia. Arthur, eu moro no interior de Minas Gerais, na cidade de Godivai. Aqui é uma cidade bem pequena, com cerca de 7.000. Nossa, pequena mesmo. Creio que só encontra na cidade vizinha mesmo. Nossa, bem pequena mesmo essa cidade. Mas quando você tiver a oportunidade, compre para você ver, né? Se você gosta. Eu faço uso já assim há muitos anos, né? Então eu gosto muito de incensos. Incenso é maravilhoso, né? Fica aquele cheirinho no ambiente, defuma a casa, dispersa energias negativas. Então tem todo um significado, né, por trás de um incenso. Não é só uma varetinha, uma varetinha que é perfumada, não. Tem todo um significado, né, que envolve o incenso. É bem legal isso. Até para acender incenso, né? Você sabia que tem que ser com um palito de fósforo, não pode ser com isqueiro, você não pode assoprar. Quando você acende o incenso, você nunca deve soprar o incenso, né? Você deve fazer um vento assim. Por exemplo, você acendeu o incenso, aí você quer apagar para começar a fumacinha, né? Você não pode soprar diretamente. Eu faço assim, eu pego um papelzinho assim, eu faço assim até apagar o incenso, porque não pode, a gente não pode soprar no incenso. E é uma série de coisinhas, né, que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. E a gente coloca em prática, né? Eu acho que é muito importante também, é válido a gente levar, fazer a coisa direita, né, gente? Valesca, Cristina, aqui onde eu moro é na capital, só vizinhos fofoqueiros, sempre vivendo, orando e não me misturando. Queria morar no interior, mais sossego. Ai, essa coisa de gente fofoqueira, ai, não dá não, né? Nossa, é complicado, né? O pior é que a pessoa acha tempo para cuidar da vida da gente e da vida deles, né? É impressionante. Olha, Valesca, eu falo uma coisa para você, sabe? É, o meu sonho, futuramente, é ir morar numa chácara, sabe? Numa chácara, num sítio, que não seja muito grande, né? O meu sonho é viver num lugar assim, curtir a natureza, perto da natureza. Eu não gosto de morar na cidade. Eu, eu amo o contato com a natureza diretamente, sabe? Então isso me faz muito bem. Eu não curto nada na cidade, é muito barulho, sabe? A energia é muito densa. Então, futuramente eu pretendo morar numa chácara, num pequeno sítio, e quem sabe, né? Se eu tiver com um canal, eu não traga isso para vocês, né? Quando isso se materializar na minha vida, eu não trago isso para vocês, mostrando o meu novo habitat. É bem legal. Arthur, pior que aqui no interior também não é diferente, não. Cheio de gente fofoqueira também. E que vivem cuidando da vida alheia. Nossa, misericórdia. Eu já morei, gente, num bairro onde na minha rua tinha as fofoqueiras de plantão. Elas ficavam no portão, é, olhando a vida dos outros, cuidando, né? Era um tal de uma falada aqui, outra falada ali.
eu nunca dei confiança, sabe? Eu nunca gostei disso. E aquela coisa com o vizinho, eu faço a política da boa vizinhança. É bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho intimidade, não gosto de intimidade, não gosto de fofoca e eu não dou confiança. Eu acho que a gente dá confiança, aí vira liberdade demais e vira num problema e acaba até com fofoca também, com o seu nome. Eu já tive problema assim com o vizinho no passado por dar muita liberdade, muita intimidade, vizinhos na minha casa, aquela coisa, né? Tomar um cafezinho da tarde, vizinha ficar de pendurada no meu portão. Então eu já tive problemas, sabe, assim. Mas foi bom porque eu aprendi. Hoje em dia eu faço isso, né? A política da boa vizinhança. Boa tarde, bom dia, boa noite. Sabe, eu não dou confiança e eu não dou liberdade. Eu prefiro assim, gente, porque a gente dá liberdade, a pessoa perde o respeito pela gente. Ai, mas Valesca, Cristina, mas é uma, né? A gente tem que rir mesmo, né? Arthur, meu sonho também é um dia morar numa roça, longe de vizinhos fofoqueiros e perto da natureza. Amo a natureza. Nossa, a natureza para mim é vida. Gente do céu. Se eu tivesse condições de me mudar hoje para uma chácara, eu ia feliz da vida, gente. Vocês não fazem nem ideia. Eu ia assim, com muito prazer, feliz da vida, muito satisfeita. Eu amo a natureza, amo tudo, tudo, os animais, a natureza, eu tenho muito respeito pelas plantas, pelos pássaros, animais, flores, tudo, gente, tudo. Eu tenho muito respeito, muito amor. Eu acho muito lindo, para vocês terem ideia, até aquelas folhas secas que caem da árvore. Eu acho lindo, eu acho que tem uma beleza naquilo, sabe? Então eu amo tudo, né? E viver na natureza, para mim, nossa, é viver num paraíso. O que eu posso falar aqui para vocês é viver num paraíso. Para mim é. Eu quero sim, eu tenho fé que um dia eu vou conseguir realizar o meu sonho. É meu sonho de morar numa chácara, num sítio e ter muitas flores. Eu amo flores, rosas, né? Ter muitas flores na minha casa, muitas árvores, né? Pé de frutas, enfim, por aí vai. Valesca Cristina, eu moro de aluguel, mas sempre vivo mudando. Mas parece que nunca tenho sossego. Às vezes penso que é uma cruz que tenho que carregar. Mas você fala isso por quê? É por causa de vizinho? Ou você sente incomodada com o ambiente da tua casa? É a energia da casa? Eu pergunto de energia porque eu já tive isso no passado, sabe? De morar em casa assim e não consegui ficar, ter que sair todo dia. É meio que sente uma perturbação espiritual, alguma coisa incomoda, parece que põe a gente para fora da casa da gente. Então, é por isso que eu estou te perguntando, é com você ou é com o ambiente da casa? Você sente a energia ou não? Valesca Cristina, eu já morei em uma casa que tinha muitas mudei isso, resolveu. Mas agora, nesta, neste caso, são os vizinhos mesmo. Ah, entendi. É,
Eu ainda vou gravar um vídeo que eu vou contar um relato que eu morei numa rua, numa casa, Valesca, você não tem ideia do inferno que era. Você acredita que o cara, ele era tão abusado, ele colocava caixa de som no meio da calçada e era aquele som maldito, bem alto, em pleno domingo. Já começava na sexta, ia ser sábado, domingo. Não dava para a gente ler, não dava para a gente estudar, não dava para a gente dormir, não dava para orar, não dava para meditar. Era um inferno. Para você ter ideia, chegou até a sair tiro na rua por conta disso, né? Eu acho isso uma falta de respeito, né? Essa coisa do som. Eu ainda vou gravar esse relato. Realmente, tem vizinho que, olha, é impossível, né, a gente morar num bairro. Tem gente que deveria morar, olha, eu nem sei aonde, porque eu acho que até no meio do mato vai incomodar a natureza. Valesca, eu sou médium, mas não me desenvolvi. Procuro me cuidar sozinha. Entendi. Mas você é sensitiva? Você sente a energia? Isso te afeta? Como que você cuida, assim, sozinha? Você faz banho de ervas, defuma a casa? Quais são os seus preceitos? Se você quiser falar, pode falar. Daí, se você quiser uma orientação minha também, eu posso te dar. Se você não quiser também falar, também não tem problema, tá? Sofia, como você lidou com a depressão? Sente que se livrou dela? Vi seu vídeo de suicídio. Como parou de ter esses pensamentos? Então, Sofia, depressão, o meu, a minha tentativa, né, contra a minha própria vida, não foi por depressão, né? Foi aquilo aconteceu quando eu era adolescente, foi por violência doméstica, né? Meu pai, um homem alcoólatra, bêbado, violento, agressivo, espancava minha mãe, meus irmãos, a mim. A minha mãe também, ainda para completar a dose, ela é narcisista, então, por conta de tudo que eu passei, né, um lar assim completamente desestruturado, que me levou então a tentar acabar com a minha própria vida. Mas era por problemas dentro da minha casa, não tinha nada a ver com depressão. Agora, eu tive sim depressão quando eu terminei um relacionamento. Eu tive a depressão quando eu terminei esse relacionamento. E por que que eu caí em depressão? Porque eu me anulei dentro do relacionamento, eu me anulei para agradar um namorado e chegou no fim, o relacionamento chegou ao final e eu não sabia mais quem eu era. Eu me perdi de mim por conta de querer ser uma personagem para agradar. O meu namorado ia me proibindo de tudo que eu gostava de fazer, eu ia aceitando aquilo e chegou no fim eu me perdi de mim. O relacionamento acabou e eu caí em depressão. Eu fiquei um ano e 3 meses em depressão e nossa, foi muito difícil. Eu ainda quero ver se eu gravo esse vídeo falando sobre a depressão, porque é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito difícil de abordar, né? E eu me livrei da depressão sozinha, sozinha. Eu tive um choque de realidade e para você ter uma ideia, eu cheguei a pesar 45 quilos, eu fiquei seca. Eu já sou magra, né? Então eu fiquei mais ainda, eu fiquei parecendo uma caveira. E eu saí sozinha, eu tive um choque de realidade diante do espelho, mas eu vou, né, qualquer dia eu gravo esse relato contando como eu saí da depressão, mas não é todo mundo que sai sozinha da depressão, muitas das vezes precisa sim
de ajuda de profissionais, com psicólogo e psiquiatra, porque o negócio é complicado, é difícil e realmente leva mesmo a tentar contra a própria vida. Eu, graças a Deus, eu consegui me libertar disso de uma vez por todas. É, então, eu saí da depressão assim, né? Quando, para fechar esse assunto da depressão, quando eu passei a me amar, a me respeitar, a fazer as coisas que eu gostava, que eu sentia prazer, amor e tudo, quando eu decidi olhar para mim com amor e com respeito, amar-me em primeiro lugar, foi aonde eu consegui sair da depressão. Palestras de autoajuda me ajudou muito também, e livros também de autoajuda. E uma ajuda que para mim foi grandiosa, sabe? Eu acho que foi assim, uma mão que foi estendida para mim naquele momento foi palestra do Gasparetto, me ajudou muito, eu consegui sair da depressão. E sobre o suicídio, eu nunca mais eu tive essa ideia de tentar, né, novamente contra a minha própria vida depois da minha EQM. Então, o que me fez tirar isso da cabeça de uma vez por todas foi a experiência de ter passado pela EQM. Então, ali foi outro choque de realidade. Eu fiquei muito decepcionada quando eu tentei acabar com a minha vida e eu deparei no lado de lá completamente consciente de tudo, vendo o meu corpo, né? E, e ter a certeza absoluta que eu não estava morta. Então, foi um grande choque de realidade. Foi aonde eu entendi que sair da vida através do suicídio não é uma porta para se livrar de problema nenhum. Ao contrário, você entra em mais problema ainda. Então, foi o choque de realidade que eu tive, que eu nunca mais eu tive essa ideia, assim. Tive influências espirituais, né? Para mim tentar contra a minha própria vida, mas eu consegui tirar isso de letra através das orações e elevação da energia, elevação do padrão energético. Arthur, Valesca, eu faço banhos de ervas, procuro fazer as orações que os guias pedem, ouço mantras, rezo para os santos. Eu sinto a energia das pessoas, dos lugares, me sinto muito bem quando eu estou na minha casa. Ah, tá. É bastante complicado isso, né? Eu também sou assim, eu sou sensitiva, eu sinto a energia, então eu capto muito a energia do ambiente, das pessoas, de tudo mais. Mas você está no caminho certo. É uma forma mesmo de se cuidar, se proteger energeticamente. Eu também faço uso de ervas, banhos, defumação na minha casa. Evito o ambiente de aglomeração, pessoas e tumulto, aquela coisa toda. Ambientes pesados como bares, motéis e por aí vai. Eu acho que a gente que é sensitiva, que é médium, a gente sente a carga energética, né? Então, é muito importante se cuidar. Eu acho que você tá no caminho certo. Se cuida, sim, continua se cuidando, porque é você, né, que tem que ganhar, é a gente que é médio que ganha em se cuidar, cuidar da própria energia. Arthur, ter problemas psicológicos é horrível. Eu tenho te dar a ansiedade.
e síndrome do pânico. É muito ruim. Atualmente estou fazendo tratamento com psicólogo e vou ao psiquiatra também. É isso aí, Arthur. Tem que se cuidar, né? É delicado isso, né? É horrível mesmo. Eu acho que é muito importante, até para ter qualidade de vida, né? Síndrome do pânico é horrível isso. E eu acho que ansiedade, né? A síndrome do pânico exige cuidados e tratamentos. É muito importante se cuidar, continue com o tratamento e leva a sério, tá? Porque só assim, para ter equilíbrio, né? E ter uma qualidade de vida. Sofia, é muito difícil lutar contra a depressão, ainda mais quando temos dependência emocionais em algum. Parece que não vivemos sem a pessoa. Ai, Sofia, é horrível isso, né? É horrível. Eu falo porque eu caí na depressão depois que eu terminei um relacionamento. E é bem isso que você falou, né? Parece que a gente não vive sem a pessoa. Misericórdia, que é isso, né? É uma coisa absurda se for ver, né? Não tem explicação. E se a gente não tiver a cabeça no lugar, a gente faz besteira mesmo, sabe? De acabar com a... E então é muito importante se cuidar e ter esse cuidado e é complicado, né? É complicado e E exige cuidado, né? Porque a depressão, ela precisa mesmo de acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, remédios, né? Tem pessoas que não conseguem sair de uma depressão sozinha e precisa de ajuda. Eu, graças a Deus, eu consegui, né? Mas são poucas pessoas que conseguem lidar com isso e sair disso, mas é difícil, né? Eu não aconselho, sabe? Quando a pessoa tem muita dificuldade de lidar com tudo isso, é bom procurar ajuda. É bom procurar ajuda e realmente se cuidar. Eu ainda vou gravar um vídeo falando sobre narcisista, né? Minha mãe é narcisista, ainda vou falar um vídeo sobre isso. E eu também consegui lidar as duras penas de uma forma muito difícil. Eu consegui superar o trauma, né, da autoestima, que foi destruída na infância, na juventude, por conta dessa coisa da minha mãe ser narcisista, né? Então, eu lidei com isso, eu soube lidar e trabalhar isso sozinha, mas tem pessoas que não conseguem. Eu consegui sair de toda a problemática que a minha mãe jogou em cima de mim, na maneira dela de narcisista, querer, né, e destruir a autoestima. Então eu consegui lidar e sair disso sozinha, né? Eu consegui dar uma virada na minha vida e mim não foi fácil, né? E tem pessoas que não conseguem, precisa de ajuda, infelizmente. Tem mais perguntas, gente, para fazer?
Podem me fazer perguntas, se vocês tiverem mais dúvida, mais alguma coisa que vocês querem saber, perguntar, fique à vontade. Pode perguntar de vídeos aqui no canal também, né? Arthur, esse tema de narcisismo é muito importante de falar para conscientizar as pessoas, pois tem muita gente que idolatra pai e mãe como se fossem perfeitos e ainda criticam o filho quando decide se afastar. Pois é, eu eu estou me preparando, sabe, para gravar esse vídeo e realmente eu concordo com você. As pessoas têm, muita gente tem mania de idolatrar pai e mãe, né? E tem pai e mãe que são monstros, porque acaba, destrói com a autoestima do filho. Tem pais que não deveriam ser pais nunca, no meu ponto de vista, né? E é um tema delicado, difícil de abordar, mas eu estou me preparando para isso. Eu vou falar sobre esse tema, né? Mãe narcisista. E a minha mãe ainda é viva e se algum dia ela assistir a esse vídeo do meu canal, talvez ela não goste muito, mas é o que eu passei, é o que eu passei, o que eu vivi, é a minha experiência, né? É a minha vida que eu estou contando aqui no canal, é o meu diário, e eu vou trazer este assunto, eu vou abordar este assunto para tirar, né, essa imagem tão linda de pai e mãe, né? Então, tem pai e mãe que são verdadeiros monstros. Graças a Deus que, pelo menos a minha mãe, ela não agredia fisicamente, mas verbalmente. Eu acho que toda forma de agressão, seja física e mental, é horrível, né? E quando você ainda mexe na autoestima, é muito, muito difícil de você voltar a acreditar, a se amar, sabe? Porque você cresceu tendo a autoestima destruída. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Valesca Cristina, como está a sua expectativa sobre a eleição? Será que, dependendo do resultado, isso pode abalar a fé? Claro que não estou aqui para favorecer nenhum candidato. Ai, Valesca, olha, eu falo uma coisa para você, essa coisa de eleição é tão complicada, né? A gente está num momento tão caótico, tão difícil, né? É uma realidade assim tão complicada. Eu não vejo expectativa nenhuma sobre essas eleições. Infelizmente, né? Eu acho que a eleição ela sempre repete um padrão, né? Sempre vem repetindo coisas e a solução nunca chega, nunca tem, né? Infelizmente, políticos prometem muito e não faz nada. Então, eu acho bastante delicado. Agora, o que eu tenho para falar sobre essas eleições, eu não tenho expectativa nenhuma. Eu acho muito complexo. Nós estamos num momento caótico e eu não sei, né? Eu acho que nós estamos à mercê da própria sorte. É o que eu tenho para falar em relação ao que nós estamos passando, ao que nós estamos vivendo e ao que nós vemos e estamos vendo também, né? Então, eu não tenho expectativa boa nenhuma, infelizmente. É triste falar isso, mas é o que eu sinto, é o que eu vejo, né? E tá aí também, né? Infelizmente tá aí para todo mundo ver. São promessas, promessas, promessas e é sempre a mesma história no final de tudo. Sofia, você acha que uma pessoa pode nascer com os caminhos fechados?
sem ter sorte em nada? Já ouviu falar sobre isso em terreiros? Olha, Sofia, eu conheci um amigo meu, eu até já relatei aqui no canal, que ele próprio forjou tudo e se internou no hospício por conta disso. Tudo na vida dele dava errado. Era impressionante, gente. Eu ficava passada. Eu não conseguia entender aquilo. Então, eu acredito, talvez a gente já traga na nossa vida, na nossa reencarnação atual, alguma praga, alguma maldição hereditária de família. Eu não duvido, sabe? Eu não descarto essa possibilidade, porque é, teve um amigo meu que isso era real na vida dele, desde sempre. Tanto é que chegou no fim de tudo, ele forjou, ele comprou um atestado, comprou um médico, enfim, ele tinha muito dinheiro, né? Então ele conseguiu forjar tudo e se internar num sanatório, dado como louco, sabe? Para não acabar com a própria vida, ele forjou um atestado. Claro que tudo isso envolvendo dinheiro, muito dinheiro, né? Tudo. E decidiu acabar a vida num sanatório. Então, eu acredito sim nessa coisa de nascer com os caminhos fechados. Eu acredito, porque eu tive um amigo que passou por isso. E a minha vida também não foi muito diferente. Na minha vida, como eu já relatei aqui também em vídeos, né? A minha vida sempre foi de quedas. Quando eu achava que o negócio ia dar certo, dava errado, ia dar certo, dava errado. Era um tombo atrás do outro. Então, eu também posso falar com propriedade sobre a minha própria vida. Eu tive muitas quedas, muitos fracassos, de realizações que não deram certo, não por falta de empenho da minha parte, não por não correr atrás. Eu sempre corri atrás das minhas coisas, sempre me dediquei às minhas coisas, mas infelizmente parece que é um karma, né? É um karma, é uma aprovação. A gente tem que passar por isso. E então, assim, eu na minha vida foi assim, desde de criança, de adolescente até na fase adulta, né? Então é complicado isso. Agora, em terreiro eu nunca ouvi. Em terreiro eu nunca ouvi falar isso não, tá? Mas isso acontece na minha vida e aconteceu na vida de um amigo meu. Então é aonde eu chego à seguinte conclusão: a gente nasce com karma a gente traz isso. Seria tipo que provações, eu não sei, sabe? Eu, a minha explicação é dentro do espiritismo, essa visão, essa ótica minha de ver, né? Então eu acredito que é um karma, são coisas que a gente tem que passar, ninguém passa no lugar da gente. E no caso do meu amigo, né, que se internou no sanatório, e devido a tantas coisas que deram errado na vida dele. Então, eu vejo como uma maldição hereditária, como uma praga em família, que já vem de gerações. Ai, Valesca, Cristina, você ouviu falar que no caso de caminhos, se é de acordo com o que você escolhe, é como se em cada decisão, de alguma forma, você pudesse mudar o destino. Eu vejo assim, sabe, Valesca, tem coisas que realmente a gente consegue mudar, mudando os caminhos, né? Mas tem coisa que infelizmente não dá, é karma, você tem que passar por aquilo. E então eu vejo que muitas das vezes depende de casos, né? Há coisas que a gente consegue mudar através de orientação de um oráculo, um jogo de carta ou um trabalho espiritual. Tem coisas que a gente consegue
é mexer, mas tem coisa que não, tem coisa que é do destino. A gente tem que passar por aquilo e o outro não vai passar no seu lugar. E tentar mexer isso de uma forma muito profunda pode acarretar em grandes problemas espirituais, futuramente ou até então em próximas reencarnações. É no que eu acho, no que eu acredito, tá? Arthur, será que é algum tipo de karma de vidas passadas? Então, Arthur, eu não sei te dizer se é de vida passada, mas é complicado isso, né? Você ter uma vida assim de fracassos, de quedas. Eu não sei te explicar, eu não sei se isso tem a ver com karmas, né, de vidas passadas. Pode ser, né? Eu não sei o que a gente fez também no passado. Eu acredito em reencarnação, né? Nessa reencarnação a gente é uma santa, a gente é boazinha, tudo, mas e lá atrás? O que a gente não fez? O que a gente não aprontou, né? Então, eu acho que tudo é uma consequência. É, toda a reação, toda ação tem uma reação, então pode ser que seja, né? Alguma coisa de vidas passadas. Eu não descarto essa possibilidade. Agora, pode ser uma maldição também, né? Por que não? De repente, a gente recebe tantas pragas, maldições, né, em famílias, né? E isso pode se estender de uma vida para outra. A, a maldição hereditária, né? Eu acredito nisso também, então não está descartado, né? É uma possibilidade também. Sofia, sempre acontece com pessoas boas, não entendo o porquê. Pois é, Sofia, é difícil, né? Eu também não consigo. Eu já questionei muito no passado sobre isso. Eu vejo que as pessoas, e isso acontece realmente, eu concordo com você, acontece com pessoas boas. Tem pessoas que são um cão e a coisa flui, a vida flui, ela anda, ela prospera. É difícil, né, da gente entender, aceitar isso. Eu confesso aqui para você, teve momentos na minha vida que eu fiquei revoltada, sabe? Revoltada porque eu conhecia pessoas que eram virado no cão, no diabo, e a vida dela era maravilhosa. Prosperava, ia para frente, ganhava dinheiro, tinha sorte no amor, tinha sorte no trabalho, ganhava super bem, comprava carro, casa. Olha, chegou um momento na minha vida que eu fiquei revoltada de ver aquilo, sabe? Eu não consegui entender. Isso tudo foi, né, quando eu era mais jovem. Hoje em dia, sabe, eu cheguei à seguinte conclusão: tem coisas que a gente não vai conseguir entender nessa vida, nessa reencarnação. Então eu procuro nem mais saber, sabe? Eu nem procuro entender mais, porque a gente não vai obter resposta. Muitas das nossas perguntas, a gente vai obter resposta quando a gente desencarnar, quando a gente deixar esse plano físico e entrar para o mundo espiritual. Eu creio que do lado de lá a gente vai saber todas as respostas das nossas perguntas. São coisas que a gente não adianta a gente procurar entender, a gente não vai. Isso vai levar a gente para uma grande depressão e frustração. Sofia, as pessoas ruins sempre se dão bem, impressionante. Pois é o que eu acabei de falar agora. Valesca Cristina, eu devo ter feito algo muito ruim na vida passada. Cada coisa, cada coisa acontece, mas a vida é linda. Existe muitas coisas maravilhosas para viver. Não se pode se entregar para os problemas. Concordo com você. Eu já passei tanta coisa, sabe? Eu já passei tanta coisa boa, ruim, e
Eu concordo com você, o negócio é levantar a cabeça e olhar para frente, seguir em frente, né? Um dia a gente vai embora daqui, a gente vai embora dessa vida física e a gente vai deixar tudo isso aqui, os problemas, tudo. Eu acho que tudo tem um porquê, o porquê a gente passa por isso, o porquê essas coisas acontecem. E eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é cuidar da nossa vida, tentar viver aqui de uma forma mais completa e, e se cuidar, sabe? É, orar muito, sabe? Acho que a oração é o alimento do nosso espírito, porque senão a gente acaba mesmo com tudo. Se a gente não tiver a fé, se a gente perder a fé, a gente perde a vontade de viver. Perde a vontade de viver. Eu falo por experiência própria. Então, o melhor a fazer é não colocar muito nada na cabeça, sabe? É levar a vida e entender, né, que tudo, entender e aceitar que tudo aqui é passageiro. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente pode não estar mais e a vida continua, né? É sempre um novo recomeço. Então, é levar a vida, enquanto nós estivermos aqui, é levar a vida com otimismo. É o que eu posso falar para vocês, para você, né? E passar por cima dos problemas e tocar a vida para frente, gente. Não tem outra escolha. É ter pensamento positivo, é orações, ser otimista e tentar ver beleza. Muitas das vezes a gente não consegue, mas é necessário ver beleza, porque a vida também não é só em torno de coisas ruins, né? Tem muita coisa bonita, muita coisa bela, sabe? Então vale a pena a gente também focar o lado positivo, olhar a vida com mais positividade, é muito importante. Arthur, o Espiritismo fala sobre expiações de vidas passadas e que, na maioria das vezes, nós mesmos escolhemos nossas provas, mas realmente é difícil de entender isso e até mesmo aceitar. Ai, Arthur, olha, essa coisa do espiritismo, tem muita coisa que eu não concordo. Eu acho que é por isso que eu deixei o espiritismo. Tem coisa que para mim não faz sentido, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. Eles falam muito de karma, né? Você nasce numa família que você teve problema lá atrás, então você reencarna naquela família para resolver aquela pendência, resolver aquele problema. As coisas, isso é o que eles falam, tá? As coisas do lado de lá, antes da gente reencarnar, tá planejada. É tudo combinado, né? Com a família, o pai vai aceitar o filho, é todo ali um acordo. E quando vem para cá, para o plano físico, para a Terra, quando desce a Terra, aí muda tudo. Aí muda tudo, né? O pai mata o filho se perde num caminho, sabe? É, quer dizer, então o karma nunca acaba. É umas coisas que eu não consigo entender, sabe? Eu não aceito, não consigo aceitar, entender esse negócio de karma trazer de vidas passadas para esta, sabe? Não bate muito, as coisas não se encaixam, porque se for isso, então esse karma nunca tem fim. Porque lá tudo é combinado, tudo é programado. Chega aqui, a coisa não acontece do jeito que foi combinado lá. Então é mais um karma que se arrasta para outra reencarnação futura. E assim sucessivamente, nunca tem fim esse karma. Então eu também não concordo, sabe? É por isso que eu deixei o espiritismo. É umas coisas que não faz sentido. Tem muita coisa dentro do espiritismo que é difícil entender, aceitar. Eu cresci no espiritismo, mas eu não aceito assim cegamente tudo que é dito, né? Eu acho que nós só vamos entender isso tudo quando chegar a nossa hora, quando a gente desencarnar e entrar no mundo espiritual, porque olha, falar é aquele ditado, né? Até papagaio fala.
É difícil, né? É difícil de entender. Eu respeito, como eu sempre falei e falo aqui, eu respeito todas as religiões, mas tem coisa que não tem fundamento. Não tem fundamento, porque é uma repetição em série isso, vai se repetindo e nunca tem fim, nunca acaba, sabe? Então é complicado, né? É complicado. Essa coisa de religião é bastante difícil de entender, né? É muito para a cabeça da gente. Nossa. Sofia, acredito que a vida é um mistério. Certas coisas nunca vamos entender. Aí, eu concordo com você, Sofia. É um mistério. Eu também concordo. Eu acho que a gente não vai conseguir entender isso nunca. E eu acho que nós só vamos entender um pouco mais depois que chegar a nossa vez de deixar esta vida no plano físico. Quando chegar a nossa vez, quando nós morrermos, né, e entrarmos para o mundo espiritual, aí sim eu acredito que nós poderemos ter resposta de muitas perguntas que no qual a gente não tem aqui agora. Eu também, é uma abrição de boca, né? E aquele sono que dá vontade de pôr um colchão no chão e deitar e dormir. Pela energia, né? Eu, eu sinto isso também quando eu vou. A aproximação dos guias, dos mentores, então faz parte, é natural isso, tá? É a aproximação dos nossos guias perto da gente, é onde a gente sente e a gente tem mesmo aquele sono, parece o sono da morte, né? A gente cai de sono. Quando eu fui visitar um centro espírita kardecista, nossa, faltava dormir, gente do céu, mas que sono, que vontade de dormir lá dentro. Mas eu entendi que foi a aproximação do meu guia espiritual e tudo, faz parte, né? É energia que está ali no local e tudo. Eu espero que você tenha entendido, Valesca, o que eu falei aqui, né? Então, é a energia, é a aproximação dos nossos mentores, nossos guias espirituais. Vocês estão gostando da live, gente? O que vocês estão achando? Eu estou explicando bem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão gostando, curtindo a live? Me fala para mim poder saber. Quero saber a opinião de vocês. Estão gostando? Arthur, eu vi uma vez um médium falando desse sono ser tipo uma limpeza espiritual. Sim, que acontece quando a pessoa está com a energia negativa e obsessores. Só não sei se essa informação procede. Eu acho que é um conjunto, né, Arthur? É um conjunto de coisas, né? A gente não sabe claramente o que acontece no astral, né? Eu acredito na aproximação dos mentores, de espíritos também para receber ajuda. Então, uma limpeza energética, uma preparação do médium, é uma série de coisas, né? Então, eu acho que tem a ver, está dentro, sim. E eu creio que procede, sim. Valesca Cristina, eu já cheguei a dormir no começo da palestra. Acordei com o pessoal se despedindo. Que vergonha. Obrigada por compartilhar os seus conhecimentos. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É um prazer poder compartilhar, falar dessas experiências, né? Na verdade, é uma troca, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo.
a vida é uma troca, né? A gente está em constante aprendizado, um aprendendo com o outro. Então é muito importante a gente trocar informações, né? Eu fico muito feliz de saber que de alguma forma eu consigo contribuir para o conhecimento de vocês também, com as minhas experiências, né, com a minha vida, com as coisas que me aconteceram, sendo médium, né? Então, são experiências que eu trago de bom grado para vocês. Vocês estão gostando da live, gente? Fala aí para mim se vocês estão gostando. E a gente está com 2 horas e 25 de live, tirando uma hora, né? Eu fiquei uma hora aqui, eu fiquei uma hora online, acho que vou ter que editar, cortar uma hora, porque eu fiquei online, não teve participação de ninguém. Mas vocês estão gostando? Me fala isso. Vocês estão gostando? Vocês querem continuar? Querem que eu fique mais aqui com vocês? Porque nós estamos com 2 horas e 25 minutos de live, mas eu vou na edição, eu vou cortar uma hora. Eu nem vou contar essas 2 horas, porque eu perdi uma hora online, né? Arthur, suas lives são ótimas. Ai, que legal, obrigada. Gratidão, Arthur. É muito bom saber disso. Valesca Cristina, estou gostando tanto que não paro de falar. Ah, mas é bom isso, né? É bom quando a gente entra numa live e tem poucas pessoas no chat, porque daí a gente consegue conversar, né? Conversar, tirar dúvidas. Eu consigo ler vocês, as perguntas de vocês. Eu gosto, gente. Ai, por mim, olha, eu fico aqui, eu vou ficando, sabe? Vou ficando. Eu amo conversar, eu adoro interagir, né? É um prazer para mim. Eu amo vocês, eu amo a companhia de vocês. E é uma troca, né? É uma energia tão boa, tão gostosa. E fazia tanto tempo que eu não fazia live, nossa, acho que mais de um ano que eu não faço live. Eu decidi voltar com a live porque é a forma, né, de eu trazer vocês, que são meus inscritos, perto de mim, tirar dúvidas e tudo, interagir, aprender, trocar experiências, né? Eu acho que a live é muito importante também. E quando tem poucas pessoas no chat, melhor ainda, porque dá para a gente conversar com calma, eu consigo responder a todos vocês. Eu sou mais naquela coisa, né, de qualidade do que quantidade. Arthur, Gelsi, vi um vídeo aqui no canal onde você fala sobre projeção astral e você disse que ia estudar e praticar mais. Teve alguma nova experiência? Então, eu tive sim. A projeção astral, ela não exige muito estudo, né? Assim, estudo que eu falo é no sentido de você aprender a relaxar para poder é, ter a projeção, né? Para poder fazer a viagem astral. Então, eu estudei assim. Eu tentei colocar algumas coisas para ver o que dava certo e o que não dava. Que foi músicas, né? Mantras, músicas. Para mim não deu certo isso. Depois da experiência daquele vídeo que eu gravei, que está no canal, eu tive mais duas projeções, onde eu fui ajudar assim espíritos, né? Espíritos
perdidos, sem esclarecimento no plano astral, no plano espiritual, no qual tinha já morrido, desencarnado, não tinha consciência e continuava a vida do mesmo jeito. A minha experiência nessa projeção foi eu fui levada assim em bares, né, no qual eu fui ajudar a resgatar espíritos desencarnados que não tinham consciência do seu estado atual, ou seja, que desencarnaram, né, e tava ali no bar, sendo obsessor de pessoas que têm vício na bebida, no cigarro e por aí vai, né? Pessoas que gostam desse ritmo de vida, desse tipo de ambiente. Tem muitos espíritos desencarnados que conseguem se satisfazer, assim, os seus vícios através dos vícios dos encarnados, seja na bebida, no cigarro, né? Entorpecentes e por aí vai. Então eu tive mais duas experiências que eu fui levada assim em bares e depois numa outra experiência em ruas de prostituição, no qual também eu ajudei espíritos que desencarnaram em ambientes pesados, né? Casas de prostituição, rua de prostituição, onde tem muitos assassinatos, tem violência e tudo mais. Então eu fui levada mais duas vezes nessa viagem astral para ajudar aos espíritos. Eu fui acompanhada de mais espíritos, ajudar a espírito que tinha desencarnado e não tinha nenhuma consciência do seu estado atual de vida no plano astral. Sofia, você sabe o porquê não pode comer carne vermelha quando for fazer cirurgia espiritual? Olha, Sofia, pelo que eu estudei, eu sou vegetariana, né? Eu não como carne. Então, mas o fato de eu ser vegetariana já vem desde criança, tá? Não é uma coisa que me tornei depois de adulta, não. Já desde criança eu tive problema com essa coisa da carne, do animal. Eu ainda estou para gravar também vídeo falando sobre isso. Eu tive uma infância, nossa, gente, traumática, principalmente quando os meus avós moravam no sítio, tinha sítio, tudo, onde matava os animais, né? Porco, galinha e tudo. Aquilo para mim era um martírio, era um sofrimento. Os animais sofriam e eu sofria junto. Eu vou contar esse relato no vídeo, né? Então, eu sempre fui vegetariana, eu sempre tive problema com carne. Agora, sobre essa coisa da, da carne vermelha na cirurgia espiritual, é pela energia, né? Porque o animal, quando ele vai pro abate, digamos assim, tem ali uma adrenalina, né? Tem uma carga de emoção muito negativa. O animal ele sente dor, sente medo, sente pavor, então isso tudo fica impregnado na carne e traz toda uma energia densa e muito negativa. Eu creio que é por isso que talvez não é permitido comer carne vermelha ao fazer uma cirurgia espiritual. Eu sei que a carne, o sangue, né, tem todo um significado por trás, e o animal ele leva toda essa tensão negativa na hora do abate, né, no matadouro lá e tudo. Esses animais, eles são abatidos com muita violência, é desumano o que fazem com os animais, com o abate, né? Eu assisti vídeos assim para poder entender isso e foi muito, muito horrível, foi feio, me machucou muito espiritualmente, eu chorei muito
Nos vídeos que eu assisti, eu chorei do começo ao final, mas foi necessário assistir para mim poder entender. Então, assim, é desumano, é uma crueldade, é uma atrocidade. A maneira como esses animais, eles são abatidos, né? Então, pela questão da energia, né? Porque traz toda uma carga energética muito densa, muito negativa, de medo, de pavor, né? Então, creio que seja por isso. Arthur, aquele vídeo onde você relata um espírito que apareceu para você sentado em um trono e com a cabeça de animal e chifre. Sim, era uma cabeça eu acho que de vaca, de boi, sabe? Era uma cabeça de boi, assim, tinha chifre. A descrição bateu muito com com a dos, com a do deus Moloch da mitologia. Pois então, é bizarro, né? Mas eu vi, literalmente, sem mentira nenhuma, gente. A sorte minha é que eu tenho conhecimento, né? Eu cresci dentro da doutrina espírita, kardecista, então eu não senti medo. Mas imagine isso na frente de vocês. Você vê um ser sentado num trono, com aquela cara de boi, com chifre, com os pés, tinha casco, gente, casco mesmo, sabe? Casco de animal. E com as mãos assim naquele trono olhando para mim. Era uma cara de boi assim, e tinha os chifres. Para as pessoas de religião, pelo lado da religião, é um diabo, né, que apareceu para mim, com chifre, com tudo. É um capeta, um diabo, né? Mas foi bizarro. Eu não senti um pingo de medo, não senti um pingo de medo. Mas quem não tem conhecimento e tudo, gente do céu, acho que, olha, eu não sei o que que a pessoa faria no, no, no pânico, né? No medo. Imagina, ver um ser desse. Eu não sei o que que a pessoa poderia fazer. Ainda bem que eu consegui tirar de letra, né? Eu tenho conhecimento, um pouco de conhecimento da espiritualidade, então não senti medo. Mas é uma coisa que apavora, viu? Valesca Cristina Gelsia, no seu entendimento, você já ouviu falar sobre orar nas horas abertas? Nas horas abertas seria durante o dia, né? Se eu não me engano, se eu não estou equivocada, só tira essa dúvida para mim. Horas mortas são à noite, né? 3 horas da manhã, meia-noite, seria isso. Horas abertas seria meio-dia, 3 horas, de manhã, tarde, seria isso? Só confirma isso que daí eu já te respondo. Arthur, eu ficaria com medo, mas acho que, ao mesmo tempo, também ficaria curioso e iria tentar falar com ele. Ai, eu não sei, sabe? Mas essa aparição, Arthur, tem o porquê que isso apareceu. Eu não falei no vídeo, mas eu falo aqui para você, para vocês que estão assistindo a live. Quando eu frequentava o terreiro de Umbanda, que eu estava em desenvolvimento, eu tinha muito medo de Exu. Eu tinha muito medo. Por que que eu tinha medo? Quando eu pisei no terreiro, na parte dos Exus, o lado esquerdo, né? Eles falam, lá no terreiro eles falavam o lado direito, o lado esquerdo, enfim. Quando eu entrei na casa de Exu, eu fiquei horrorizada, porque eu vi chifre,
imagem de Exu com chifre, com rabo, sentado num trono, sabe? Então, é umas com tridente, né? Então eu falei, gente, eu fiquei com medo, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Eu vou mexer com demônio, eu vou trabalhar com demônio, sabe? Então isso me causou muito medo. E foi no processo que eu estava desenvolvendo a minha mediunidade na linha de trabalho da Umbanda. Então eu morria de medo de Exu. E eu já estava bem próxima assim do desenvolvimento. Os guias encostavam assim, faltava assim dentro de poucos dias para desenvolver quando isso aconteceu. Quando acabou um trabalho, um médium que estava incorporado num Exu, ele fez uma puxada comigo, né? Ele puxou meu Exu, ele puxou meu guia. E eu com medo, então eu segurei, eu travei, eu segurei a incorporação. E naquela noite eu não consegui incorporar, porque eu segurei. E no final do trabalho eu passei para tomar um passe com aquele Exu. O Exu daquele médium me chamou. Eu era cambona, né? Eu já, melhor dizendo, eu era cambona daquele médium. E então, no final da gíria de desenvolvimento, aquele Exu me chamou, porque ele tinha feito a puxada comigo, né, para trazer o meu Exu, e eu segurei a incorporação. Então, aquele Exu falou para mim que eu já estava pronta para receber os meus guias, o meu Exu. O que impedia a incorporação era o medo. E ele falou para mim que na minha que eu ia ter uma visão, eu ia ver eu ia ter uma visão, eu ia ver algo na minha casa que dependendo do que eu ia ver, se eu sentisse medo, o meu desenvolvimento da mediunidade ia demorar muito mais tempo. Se eu não sentisse medo do que eu ia ver na próxima gira, eu desenvolveria a minha mediunidade, eu receberia meu Exu. E de fato foi o que aconteceu, né? Eu tive essa vidência na minha casa, que apareceu esse ser no trono com chifre, com cabeça de boi e tudo. Não senti um pingo de medo quando foi na outra semana que teve o trabalho com o Exu novamente, aí eu incorporei o Exu. E aí foi, né? Nunca mais tive medo. Mas foi um fato marcante, né? E a minha incorporação com o meu Exu dependia daquela avaliação que eu ia ter naquele momento, daquela vidência, né? Se eu sentia medo ou não. Eu não senti e na outra semana eu recebi o meu Exu. Alexandre, você vê espíritos com frequência? Já viu bons espíritos também? Sim, Alexandre, eu já vi espíritos bons, né? Nós que somos médiums, que tem evidência, a clarividência, a gente vê espíritos bons e espíritos maus. Eu cheguei a ver até espíritos assim das trevas, né, em forma de demônio, né, na minha casa, assim, num período que eu estava recebendo ataques espirituais. Eu cheguei a ver esse espírito, né? Ele era vermelho, estava em meio a muitas labaredas de fogo, com chifre e tudo. Então eu vejo espíritos bons e espíritos ruins. Eu não vejo com frequência, tá? Não é assim a todo momento que eu vejo espíritos. É, é casualmente assim, né? De repente eu estou assim, eu olho para lá e eu vejo um vulto, vejo um espírito passar. É assim, então não é nada com frequência, né? É aleatório, sabe assim? Tem momentos que passam um tempo sem ver, tem momentos que do nada eu começo a ver, então não tem um segmento em relação a essa vidência, a ver esses espíritos.
Valesca Cristina, isso mesmo. Sofia, você já ouviu falar que os seus Exus podem prejudicar o próprio médium por sua pura maldade? Tem uma moça que conta seu relato aqui no YouTube. Achei interessante o relato dela. Quem é a moça? Olha, Sofia, essa coisa do Exu e Pombagira é muito delicado isso. Eu vou falar de mim, tá? Quando eu fui para o terreiro e eu comecei a trabalhar o meu desenvolvimento na mediunidade, o próprio Pai de Santo falou que o Exu e Pombagira dá com uma mão e tira com a outra. Então, eis a questão. Agora, você pergunta aqui que ele pode prejudicar o médium por pura maldade. Eu já ouvi falar também que a pombagira pode prejudicar por ciúmes do médium, né? Da médium. Eu não sei, ô Sofia, quanto a isso, do Exu. Não sei, agora você me pegou. Eu acho que não, banda, eu acho que não. Eu não sei, comigo isso nunca aconteceu, do meu próprio Exu me prejudicar, as minhas pombagiras me prejudicar. Ao contrário, eu tive livramento de várias coisas que ia me acontecer. Eu tive alerta do meu Exu, alerta da minha pombagira, alerta dos meus guias, né? Então, eu não posso falar que um Exu ele faz maldade com o próprio médium. Os meus não fazia para mim. Tanto é que o meu próprio Exu é que me tirou do terreiro. Ele me tirou do terreiro porque o terreiro não era conivente para mim, entendeu? Então eu não sei até onde, né? Esse Exu, então não é Exu, é um quiumba, então, né? Porque tem muito disso, né? Eu acho importante falar. Hoje em dia tem muito médio incorporando quiumba se passando por Exu. Então, pode ser que seja um quiumba. E se é um quiumba, é claro que ele vai virar em cima do médium, né? Então, eu não duvido de nada, né? Vindo de um quiumba, mas agora de um Exu, de uma pombagira, de lei, coroado, na Umbanda, eu não acredito que ele se vira contra o médium. Pelo menos, eu estou falando da minha experiência, tá? Eu tive muitos livramentos que envolveu o meu Exu e as minhas pombagiras. Eles me livraram de muitas coisas ruins. Então, eu não sei, né? Valesca, quando a pessoa se mata, é verdade que abre um buraco no chão de demônios e vem buscar. Ah, isso é mito, né? Valesca, isso é mito, né? Quando a pessoa ela tira a própria vida, ela é o que eu sei, ela é sugada para o vale, né? Ela vai para um vale dos suicidas. Agora, que abre um buraco no chão, que o demônio vem buscar, isso daí como que fala? É, é mito, né? Eu acho que não tem nada a ver, não condiz com a realidade, né? Então, eu acho que é muita fantasia. Eu não acredito nisso, não, que abre um buraco e demônio vem buscar. Não tem nada disso, não, tá? Arthur, é muito interessante a explicação sobre aquela visão. Agora faz sentido, agora faz sentido, porque aquilo apareceu para você. Sim, eu só não relatei essa coisa da Umbanda para não misturar, né? Porque aqui na internet é uma piada. A gente conta uma coisa, a pessoa ela distorce tudo, ela faz uma mistureba com tudo, sabe? Então, por isso que eu não citei essa passagem da Umbanda com o meu Exu para não estragar o relato.
Infelizmente, tem muita coisa que eu relato para vocês que eu tenho que fazer uma manobra para poder relatar, porque se eu relatar do jeitinho que aconteceu, na íntegra, as pessoas não vão entender, vai meter o pau, eu vou ser prejudicada nos conteúdos, né? A mensagem que eu vou querer passar, eu não vou conseguir, porque a grande maioria distorce tudo, faz uma mistureba com tudo. E aqui na plataforma as pessoas entendem as coisas da maneira que elas bem entendem, bem querem, né? Então, certas coisas eu tenho que manobrar para poder gravar o vídeo, né? Então é complicado. Lauren. Ah, tá. O nome dela é Lauren. Assiste para você ver. Ah, eu conheço a Lauren, conheço o canal dela. Às vezes, eu já vi quando ela lançou aquela série de vídeos, né, falando sobre Exu e tudo. Eu acompanhei. Nossa, ela recebeu muito xingamento. Ela foi muito xingada, aquela moça, né? Xingaram muito ela, principalmente os umbandistas, né? Caíram de pau, né, em cima dela. Eu acompanhei toda aquela a revolta, né, dos umbandistas em cima dela. Comigo também não foi diferente. Quando eu comecei a trazer os meus relatos da Umbanda aqui, eu fui muito criticada, recebi muito xingamento, sabe? E eu acho engraçado esse povo da Umbanda, né? A gente não pode falar das nossas experiências. As pessoas caem de pau, xingam. Nossa, elas fazem o diabo com a gente. Eu conheço o canal dela, assisti vários vídeos, acompanhei tudo que aconteceu na época. Mas a Lauren, ela traz um histórico, né? Ela parece que ela mexeu também com Goetia, né? Então, com demônio, já tem um histórico assim, já parece que traz algum problema, né? Eu não sei a fundo, tá? Mas pelo pouco que eu vi, ela já vinha trazendo um histórico negativo com espíritos e tudo. Agora, eu não sei, né? Ela relatou a experiência dela. Quem sou eu para falar que ela está errada, que ela está certa, né? Eu sei o que eu passei com os meus Exu, com o meu Exu, com as minhas pombagiras, né? Agora, um caso, cada caso é um caso, né? Eu respeito o, o ponto de vista da Lauren, né? Eu respeito, eu entendo tudo que ela passou, ela tem o ponto de vista dela, eu tenho o meu, e é isso. Sofia, eu acredito que vai dar personalidade de cada pombagira. Exu, pombagira é Exu. A minha, por exemplo, é terrível. Não, não sei agora, não sei te falar bem sobre isso. É, nenhuma pombagira é igual à outra, né? Tem que lembrar isso, né? Cada uma traz a sua essência, né? É, agora, por exemplo, o meu Exu também ele é terrível. A pombagira que eu trago na minha coroa também, que a mãe de santo não deixou ela descer para trabalhar, que é a Maria Padilha. Ela é terrível também, né? Então, mas eu não tive problema, né? Nem com o meu Exu, nem com a Maria Padilha, né? Então, eu não sei até que ponto eles são terríveis, né, com o médium. É terrível por quê? Será que num trabalho, se não fizer a coisa certa, é cobrada por aquilo, né? Acredito que deva ser assim. Agora, caso contrário, eu sempre fiz as coisas certas com o meu Exu, né? Tem isso também, né, gente? Eu sempre fiz as coisas certas com o meu Exu, sabe assim? Tudo que eu prometia para ele no trabalho, eu levava, sabe, a cachaça, os charutos, assim, né? Então,
eu sempre tive muita responsabilidade com os meus guias, né? Então, acho que é por isso que eu não arrumei problema. Mas eu já vi no terreiro que eu trabalhava, médium, ele sair da linha, fazer as coisas erradas, e o Exu virar um demônio para cima dele. O Exu como que fala? Dá uma pisa, né? Dá uma coça nele, sabe? Eu presenciei isso. O Exu virar no Satanás com o próprio médium. Mas é porque o médium também dava motivo, o médium estava fazendo coisa errada, o médium estava indo para caminhos tortos, né? Então, visto por esse lado, então aí sim o Exu vira contra o médium, né? Agora que eu lembrei desse caso, veio agora na minha mente. Eu presenciei isso no terreiro, mas é porque o médium estava fazendo coisa errada. E o Exu virou no Satanás com ele. Ele ferrou assim, com o médio dele, né? Ele ferrava com o médio dele. Mas o médio dele merecia também, então tem isso. Alexandre, eu já vi relatos de QM de suicidas, tanto os bons quanto os ruins. Acho que depende do caso. Sim, Alexandre, eu também. Eu acho que é relativo, né? Nenhum caso é igual ao outro. Cada pessoa é cada pessoa, cada experiência é única, né? Então, a gente não pode avaliar uma experiência por todos. Cada um tem uma experiência diferente, né? Com suicídio, com EQM, não é tudo que é a mesma coisa para todas as pessoas. Tem pessoas que desencarnam através, do suicídio e vai para um lugar terrível, e tem pessoa que não vai. Então, eu não sei. Eu acho que depende muito, dos méritos que a pessoa tem, digamos assim, né? Eu acho que é pesado na balança algumas, algumas como que eu falo aqui, alguns créditos, né, que a pessoa tenha. Então, cada experiência é única e cada experiência é diferente. Sofia, o pessoal romantiza muito essas entidades de esquerda, sem conhecer a real fase delas. Fase ou faces dela. É, a gente nunca conhece, né, a fundo uma pombagira, um Exu, a gente nunca vai. É muito mistério, né? Agora, uma coisa eu falo para você, viu, Sofia? Eu vejo muita romantização, com Exu e com pombagira, e não é bem assim, não, viu? O negócio não é tão bonitinho assim, não. Eu não sei por quê, né? Por que tanta fantasia com Exu, com pombagira? Mas sabe o que que é isso? É falta de conhecimento. A pessoa não tem conhecimento, não busca aprender, estudar, ler livros, né? Não busca entendimento, aprender nada e vai vivendo na ilusão, vai achando, né? Que tudo é maravilhoso e flores e não é. Eu só sei te dizer uma coisa: Exu e Pombagira não é brincadeira, o negócio é sério. Eles não são de brincadeira. Arthur, Kelsey, tu acredita que existem espíritos que cuidam e tomam contas da natureza, como os elementais, por exemplo? Sim, acredito sim. Acredito, e eu vou te contar um fato que aconteceu comigo aqui. Eu fui para aquele bosque que eu gravei, né? O vídeo está aqui no canal. Aquele bosque que eu gosto de passar o tempo, né? Eu sempre gosto de ir lá, tem muito verde e tudo. Eu gravei vídeo lá. Um dia eu fui à noite lá. E assim que eu adentrei aquele bosque, eu comecei a sentir medo. Eu sentia presença, sabe? Eu sentia que eu era observada, com umas criaturas, assim.
de 1,5 metro. Eu não via eles nitidamente, né? Mas eram umas criaturas de 1,5 metro, assim. Menos até, de 1 metro, assim. Eles me observavam. Eu não via eles, mas eu sentia a presença desses elementais, né? Então eu sentia, assim que eu pus o pé dentro do parque à noite, eu comecei a sentir medo. Eu sentia que eu era observada. Eu não via eles, eu era observada por eles. Eu sabia que eles tinham 1 metro de altura, isso eu sabia. Eu tive medo. E eu até achei que alguma coisa ia acontecer comigo nessa noite lá dentro. O medo foi tão grande. Mas eu continuei caminhando naquele bosque à noite. Estava só eu, gente, não tinha mais ninguém. Mas não era medo aqui de pessoas, né, vivas, não. Era medo pelo lado espiritual, porque eu sabia que eu estava sendo observada por algum ser ali. Então eu tava com medo de receber algum ataque, alguma coisa assim. E eu fui caminhando, embora com medo e tudo, eu fui andando, fui caminhando. Eu fiz a volta do lago. E quando eu fiz a volta, eu sentei de frente com o lago. Deu vontade de sentar ali. Eu sentei, tem um bambuzal assim, né, na frente do lago. Sentei ali na frente do lago e fiquei. Quando eu sentei, eu vi várias criaturas pequenininhas, como duendes, atrás do bambuzal. Eles eram tão engraçadinhos, era bonitinho até. É, eles eram vários, assim, acho que tinham uns 7 ou 8, assim, que eu vi. Eles eram pequenos, bem pequenos, tinha aquele chapeuzinho pontudo, né? Eles eram pequenininhos, eles olhavam para mim, eu via eles, eu estava de costas, eu via pela vidência, né? Eu estava olhando para o lago, mas eu via esses elementares atrás de mim no bambuzal. Então eles ficavam todos curiosos, né? Eles olhavam para mim e se escondia, corria, escondia atrás dos bambus, né? Eu achava engraçado aquilo. Então eles olhavam para mim, eles saíam de trás do bambuzal, ficavam me olhando. Quando eu virava para olhar, eu já estava vendo pela vidência, mas quando eu olhava, virava o rosto para ver, aí eu via que todos eles corriam atrás do bambuzal e ficavam ali. Ficava à espreita, né? Eles ficavam me espiando, me olhando. Mas deles eu não senti medo. Eu não senti medo. Eu achei bonitinho, sabe? Eles tinham um chapeuzinho pontudo, eles eram pequenininho e são os elementais, né? Depois que eu vim entender que são os elementais que cuidam da natureza. E no bosque é um dos meus lugares favoritos, onde eu gosto de estar. Então eu cheguei a presenciar, eu vi esses elementares, eu acredito sim. Elementais, eles tomam conta da natureza, né? Eles protegem. Então, eu acredito e eu já vi. Interessante isso, né? Agora, os outros seres maiores eu não cheguei a ver, não, mas eu sabia que eu estava sendo observada. Mas os elementais eu vi. Mais alguma pergunta, gente? A live já deu 2 horas, né? Tirando uma hora aqui, que eu vou tirar na edição, já está com 3 horas. 2 horas, então, a live. Tem mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar a live, né, gente? Para não ficar muito grande, já tem 2 horas de live. Tem mais perguntas? Se tiver mais perguntas, eu fico mais um pouquinho. Eu fico mais um pouco aqui com vocês, mais uns 20 minutos.
Arthur, que legal, muito interessante. É legal, né? Essa experiência foi legal. Eu não senti medo, eu não senti nada, gostei. E eles são bonitinhos, viu? Umas gracinhas. Vocês têm mais perguntas? Sim ou não? Querem fazer mais perguntas? Senão eu vou fechar a live se vocês não fizerem mais perguntas, não quiserem interagir mais. Gente, vocês que estão aqui na live, dá um like aí, curte a live, por favor. Cadê vocês, meus amados? Fala um oi aí. Eu vou contar até três. Se vocês não falarem oi para mim, eu vou desligar a live. Eu vou encerrar a live. Um, dois, e três. Meus amados, então eu vou parar a live por aqui. Um beijo, então, para vocês. Sofia, ninguém fala nada. Eu tô ficando sem graça aqui. Vocês querem que eu encerre a live já, então? Ah, tá. Ah, então tá bom, gente. Então eu vou encerrar a live. Eu acho que a gente já conversou bastante, né? Eu vou encerrar então aqui e aí eu volto, né, numa outra live, mas aí eu aviso na comunidade, tá? Eu deixo um recado lá na comunidade, avisando vocês quando vai ser a próxima live, tá bom? Me acompanha no canal para vocês ficarem por dentro dos vídeos e das próximas lives que eu irei fazer aqui para o canal. Então eu agradeço a todos vocês, um beijo no coração de cada um, gratidão por terem ficado comigo até agora. Um beijo e a gente se vê na próxima live, nos próximos vídeos. E é isso. E até mais.